Olá, boa noite. Para quem veio nos acompanhar nessa live, além do óbvio, sobre depressão. Fique com a gente até o fim que você não vai se arrepender. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Logo que o Neto Melo entrar, eu já vou chamá-lo. Olá, boa noite, tudo bem? Eu tenho algo especial aqui esperando por ele. Vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir daí? Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Viemos falar sobre o mal do século. Infelizmente, olha lá, o Neto já entrou. Eu vou poder chamá-lo, adicioná-lo aqui. Agora. Olá. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Tudo você? Tudo bem. Que delícia ter você aqui, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, um prazer enorme. Super bacana. Prazer é meu, nosso. Nós que vamos poder aqui, nós vamos poder ser beneficiados com tanta informação e carinho, né? Com o carinho do qual você se utiliza para transmitir as informações. Eu acompanho suas lives e tenho notado muito isso. O amor aí por difundir informações importantes, conhecimentos que tocam nossa alma. A expectativa era grande, viu? Porque é um tema que me toca bastante e eu tenho certeza que ao final dessa 1 hora aí vai deixar bastante gente refletindo, que eu acho que é o principal objetivo nosso. Plantar semente e aí as pessoas correrem atrás. É isso mesmo. Apresentando aqui Neto Melo, convidado, entrevistado de hoje para falar sobre depressão, além do óbvio, grito da alma, né, que é como você gosta de definir, o grito da alma. Você é engenheiro, psicanalista, e hoje, na maior parte do tempo, trabalha numa empresa multinacional alemã, como diretor de recursos humanos, liderando pessoas. Já sei que você é um líder inspirador, e eu gostaria que você falasse um pouco mais dessas formações e do seu propósito de vida, porque você começou como engenheiro e mudou para psicanálise e para outro ramo da empresa. Como foi isso? Gabi, é bacana falar sobre isso, porque todo mundo acha estranho e me pergunta, né, como é que foi isso? Como é que foi essa transição? Na verdade, foram 2 transições. Uma que eu falo que é uma transição de carreira mesmo, né, de caminho de carreira, e outra eu falo que até que é de vida. Bem resumidamente, a de carreira, minha primeira formação foi em engenharia, e aí vieram as especializações. A primeira especialização foi em recursos humanos. Você sai de uma formação de engenharia, você sai muito frio e calculista. E sabendo pouco de gente ou lidar com gente, né? E quando a gente olha para as empresas hoje, por incrível que pareça, ainda nós encontramos gestores com bastante dificuldade de lidar com pessoas e as inter-relações com bastante dificuldade também. Mas depois da minha formação em engenharia, eu trabalhei sim como engenheiro em produção, trabalhei na área de logística, e em 2006 que eu fiz a mudança para a área de recursos humanos, que eu falo que foi a grande mudança de carreira, né? Eu saí dessas áreas mais produtivas para uma área de suporte e para uma área de RH, eu um engenheiro na área de recursos humanos. Mas é algo que eu sempre me identifiquei, desde sempre, trabalhar com gente, acreditar que qualquer resultado ele vem de gente feliz, né? De você poder prover oportunidades para as pessoas e prover um ambiente sadio, saudável para as pessoas, e o resultado vem por consequência. Eu sempre falo isso, né? De não focar o resultado em si nas pessoas, o resultado como consequência. Então eu falo que essa foi a mudança de carreira. É que eu estou até hoje, né? Eu estou há 14 anos na área de recursos humanos, né? Com quase 24 anos de carreira, foram 10 anos em áreas operacionais. E a mudança de vida foi quando eu tive o contato com a psicanálise. E foi bem interessante, porque foi num momento de vida que eu, com 40 anos, eu tive um problema de saúde,
uma suspeita até de câncer de intestino. Foi quando eu mudei toda a minha vida, parei tudo, pedi a conta no emprego, eu estava como diretor de RH de uma multinacional suíça. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui fazer um trabalho voluntário no Amigos da Vida, que na verdade é o CVV de Campinas. Sim. E lá eu fiz um curso super bacana, me interessei, virei voluntário, trabalhei um bom tempo como voluntário, e lá eu conheci um engenheiro psicanalista. E aí eu perguntei, poxa, onde você fez essa formação? Eu quero entender isso. E aí eu fiz a formação em psicanálise, foram 3 anos e meio de formação, e mais 2 especializações. Na verdade, eu não parei de estudar mais psicanálise, né? E a minha formação eu terminei em 2015, né? Desde 2014 eu atendo terapia clínica também, em paralelo com a minha profissão, e não parei de estudar mais, porque virou uma paixão. E quando eu falo que é uma mudança de vida, mudou a minha forma de olhar para as questões de vida, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E falando, eu estou chamando aqui uma das pessoas que não está conseguindo entrar, tá, Neto? Por isso aqui até caiu meu celular. Eu tenho algo aqui para você, para a gente dar início ao que a gente vai falar, ao que você vai falar. Eu acho que você deve ter ouvido já no começo da live a surpresinha. Você consegue ouvir? É a música do Titãs, hein? Eu estava ouvindo. Eu pensei nessa música, que é Comida, né, do Titãs, que fala de desejo, necessidade, vontade. Primeiro que música tem tudo a ver com você, para quem não sabe aqui, o Neto é um dos fundadores, integrantes de uma banda, o Grupo Fênix. Há muitos anos vocês tocam e nos tocam através da música. E eu achei que essa música do Titãs, assim, ela reflete muito a questão dos anseios do ser humano, né? Comida, bebida. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E eu acho que os nossos anseios não se resumem ao sustento do nosso corpo, a gente sabe disso. Então eles entram em aspectos psicológicos, espirituais, eu diria anseios mais subjetivos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre esses anseios, sobre a comida como, na música, uma chamada para tomada de consciência, para ampliar a nossa percepção das necessidades do homem. E a gente precisa cuidar das questões emocionais, porque hoje o mundo materialista, a sociedade que a gente vive, muito centrada no ter e pouco no sentir, no conquistar, né, e pouco no sentir e olhar para dentro, lá para as profundezas. Então eu trouxe essa música para você, achei que você ia gostar. Eu adorei, e deixa eu fazer um parênteses, me remete à pirâmide das necessidades de Maslow. Eu sempre falo dessa pirâmide, porque você fala de comida, bebida, são as necessidades básicas, né? Que a gente fala da pirâmide, que é a base da pirâmide. Mas tem outras 2 necessidades, né? E outras também, mas eu acho que quando a gente vai falar de depressão, principalmente nós estamos falando da necessidade de segurança e reconhecimento que todo ser humano tem. Essas 2 necessidades que estão no meio da pirâmide, elas nos prejudicam muito. E aí, ao longo da live, as pessoas acho que vão entender o que eu quero dizer com isso. Guardem isso. Necessidade de segurança e reconhecimento, de ser reconhecido. Mas vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Hoje, então, a gente vai trazer aí para a reflexão, acender luzes em torno da depressão. Que é um assunto muito sério, é um sentir-se sem vida, né, uma ausência de vida, ausência de energia, é muito complicado. A depressão tem sido considerado o mal do século. Tem uns dados aqui da Organização Mundial de Saúde, no Brasil, né, nós somos mais de 12 milhões de doentes, nós temos mais de 12 milhões de doentes. É o país mais deprimido da América Latina, de acordo com a OMS. E, inclusive, nós atingimos 5,8% da população com depressão, que é uma taxa acima da média global. Então, o Brasil está nessa situação. E a questão é tabu, não é, Neto? É tabu. Falar de depressão, consequentemente de suicídio, são assuntos tabu. As pessoas têm vergonha,
de assumir para si mesmas. Imagine para falar, né, de falar sobre isso. E enquanto isso, a taxa de suicídio vai aumentando entre jovens, inclusive, entre adolescentes, que também ainda mais sentem vergonha. Então, assim, a tendência é fugir. É fugir do assunto, é fugir de si, das questões internas, e não encarar, né? Porque é difícil de encarar. Então, o que vê, né, como consequência disso é a busca por medicamentos, apenas medicamentos. E também o uso indiscriminado deles. Eu tenho alguns dados aqui, mas nem vou passar. E, para o momento atual, acho que o assunto ainda é mais pertinente, falar de depressão, por conta da pandemia. Um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da quarentena, entre março e abril. Os dados foram coletados online e indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%, e quadros de ansiedade de 8,7% para 14,9%. Então, nós vamos começar falando aqui, gente, para vocês que estão conosco. Se por acaso cair a conexão, porque acontece nesse horário, a concorrência de lives, a rede fica carregada, nós vamos retomar, não se preocupem, voltem com a gente, tá? E a gente vai começar falando do básico, das causas, dos sintomas, do diagnóstico, do tratamento, mas como foi prometido na chamada dessa live, Neto vai sair do óbvio. Neto Melo vai trazer para a gente uma nova abordagem, formas de prevenção pouco difundidas, então a importância do uso da razão, e é um convite para a gente olhar mais para dentro, não é isso, Neto? O que você acha de tudo isso que eu falei aqui? Falei para Dedéu. Gabi, é maravilhoso fazer live com jornalista, porque vocês trazem dados estatísticos. Então, assim, isso já facilita muito, porque traz um tom de seriedade muito grande, né? E é isso, e esse tema a gente tem que tratar com seriedade. Você trouxe os dados agora desse momento de vida. Eu falo que esse momento é um grande trauma. E nós vamos falar o que o trauma faz, né? E como tratar esse trauma, e mais do que isso, como prevenir com que a gente se traumatize com situações como essa. N outras situações, mas esse não deixa de ser um grande trauma para a humanidade. Eu só vou complementar um dado, não como você, né, estatístico, mas durante muitos anos a depressão, a gente encontrava mais em pessoas acima de 30 anos. E foi como você comentou na sua estatística, nos últimos anos, não. A gente já começa a ver crianças depressivas, né, adolescentes depressivos. Mas por muito tempo ficou acima dos 30 anos, na faixa dos 30 anos. E também um outro dado que é interessante, mas tem uma relação, na maior parte acontece nas mulheres, tá? Menos nos homens. Mas tem um porquê, tem uma questão hormonal até, tem uma questão da sensibilidade, da emoção, que leva para a sensibilidade, para a emoção, mas tem um dado interessante também, importante falar. A mulher, ela procura ajuda, né? Ela não foge dessa realidade que você falou. É importante falar que está depressivo, né? E a carência em torno disso, e ela vai buscar ajuda, principalmente no terapeuta. E falo para você que, por incrível que pareça, ainda existe gente que tem preconceito de terapia. De falar, eu estou frequentando terapeuta, eu estou passando por sessão de terapia, como se fosse uma fraqueza, como se fosse um problema. Então, nós vamos desmistificar um pouco isso aqui, porque eu vou trazer de uma forma muito séria, mais para frente, a importância que tem a terapia nesse processo de prevenção, principalmente da depressão. E as causas? Vamos começar então pelas causas, né? Ambientais, psíquicas. Seria uma espécie de desejo de autoalienação? Olha, Gabi, eu quero fazer uma reflexão antes de entrar nas causas, e aí eu já falo das causas. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público, e eu vou pedir para que as pessoas, se não tiverem com uma folha de papel e uma caneta, um caderno para anotar, eu acho legal. É uma dica que eu sempre dou para as pessoas anotarem, né, e até anotarem perguntas, tudo depois eu vou estar à disposição na minha página,
no inbox para as pessoas entrarem e fazer pergunta, e eu tenho o maior prazer em fazer isso, mas anotem. E eu começo com essa pergunta, que já é uma reflexão. Vocês estão vivendo ou existindo? Poxa, o que é viver, o que é existir? Então, deixa eu tentar facilitar. Deus deu a vida ou a existência para a gente? Segundos para pensar. Quem acha que Deus deu a vida, está errado. Deus nos deu a existência. Existência terrena. Quando a existência. Você sabe quando que a gente começa a viver? Quando a gente para de sofrer. E é isso que eu quero falar hoje para vocês aqui, e como a gente parar de sofrer. Porque falar de depressão é falar de sofrimento, não é dor. Dor é diferente de sofrimento. Vamos separar isso sempre. Eu não me canso de falar isso nas minhas lives. A dor, ela é obrigatória. Você vai sentir dor. Ela é física. O sofrimento é uma opção. Então, eu chego à conclusão que chegar a um estado de depressão, eu estou escolhendo. É uma escolha minha. Mas esse cara tá louco. Poxa, não pode ser. É uma escolha nossa, sim. Então eu começo já jogando essa reflexão. Mas vamos falar das causas. Eu vou falar de tudo que eu vou falar de forma bem resumida, porque esse tema ele é muito amplo, muito amplo. E eu sei que tem médicos nos ouvindo, pode ter outros psicólogos, psicanalistas, então assim, eu resumindo pode ser, poxa, mas ele deixou de falar tal coisa, obviamente que não vai dar para falar tudo, mas eu vou falar de 3 causas principais, de maneira macro, tá? A primeira causa, genética. Sim, existe uma predisposição genética, a gente fala de uma suscetibilidade de 40% genética para a depressão, tá? Mas ela não é a mais importante, tá? Uma segunda causa, nós chamamos de bioquímica cerebral. O que é isso? Trata-se de uma deficiência das substâncias cerebrais, que são os neurotransmissores. É uma deficiência de noradrenalina, serotonina e dopamina. Que são essas substâncias? Elas são responsáveis pela regulação da nossa atividade motora. Tá? O nosso apetite, o nosso sono, o nosso humor. Então, uma vez que você tem a perda dessa substância, ela também ela promove um potencial estado depressivo. Tá? Agora, também vou falar que não é a mais importante. A mais importante é o que a gente chama de conflitos de vida. O que é isso? Ou chamado de elementos vitais. Que aí nós estamos falando da necessidade de se tratar numa terapia. Os conflitos de vida são relacionamentos que não deram certo, né? Podem estar relacionados a traumas de infância, uma perda de emprego, pode ser também uma situação. São situações de vida que nos deixam mal. Por exemplo, a frustração, você se frustrar por uma situação. O sentimento de culpa, ele é muito sério. Né? Você viver com sentimento de culpa, você ter mágoa por alguém, você perder dinheiro, né? Perder emprego e perder dinheiro. São conflitos de vida, e aí a gente fala são de conflitos psíquicos, que aí eu vou discorrer. Nós podemos falar de uma forma mais razão, né? Como tratar isso através da razão, isso eu vou explorar um pouco mais para frente, e do lado emocional, né? De como a gente tem que explorar essa emoção, porque ela é incontrolável. Eu falo que ela é incontrolável, não. Ela é trabalhosa de se controlar. Ela é controlada, mas é trabalhosa, exato. No primeiro momento, sim, porque é instintivo. Isso é do nosso instinto. O animal, o único ser pensante, né, que nós vamos falar muito da importância de trazer para a razão todas as situações da nossa vida, o único ser somos nós. A emoção nos faz humanos, né? Olha, Gabi, a emoção, mas o animal, ele tem emoção. O animal, o bicho, ele tem. O que nos diferencia de todo ser é isso aqui. É a nossa capacidade de pensar, de refletir sobre as situações. Então, o quê? A importância de trazer essa emoção para a razão. Se a gente deixar tudo na emoção, aí vai tudo por água abaixo. É aí que vem a depressão e outras patologias, né, que a gente vai falar mais sobre isso.
Mas é isso, são as 3 causas. A mais importante, eu falo, essa última, que eu acho que a gente vai discorrer mais aqui sobre isso. Mas, sendo a depressão um transtorno de humor, quais seriam os sintomas mais importantes que nós deveríamos prestar mais atenção para conseguir identificar ao nosso redor, em nós mesmos? Gabi, mais uma vez, né, vamos tentar separar aí de uma forma muito sucinta, muito objetiva. A gente fala de sintomas, eu chamo de emocionais e sintomas físicos. Tem sintomas mais... Os sintomas mais conhecidos, a gente fala, poxa, uma pessoa que está depressiva, né, está entrando num estado de depressão, sentimento de incapacidade de sentir prazer, né, ou alegria. A pessoa, ela se julga um peso para as outras pessoas, ela tem dificuldade de dormir, ela perde o apetite ou ganha apetite, isso tem que ficar de olho. Eu falo que isso são sintomas físicos, né? A tristeza, a baixa autoestima, sentimento de culpa, como eu falei, a mágoa, só que as pessoas não identificam. E isso, assim, esse é o ápice, né? Porque tudo isso de morte. A pulsão de morte, tudo isso tudo que eu estou falando, essa mágoa, essa tristeza, e esse peso que eu sou para os outros, para minha família, eu tenho que me matar porque eu tenho que me livrar disso e livrar os outros disso. Eu não quero ser um peso para as outras pessoas. E aí tem sintomas mais físicos, mal-estar, cansaço, má digestão, dor no peito, taquicardia, sudorese. Por que é importante estar falando sobre esses sintomas? As pessoas precisam olhar para si. Né? Reconhecer, aprender a reconhecer. Muito, mas aí entra muito no que você falou no início. E aí eu vou falar também sobre o peso que tem o orgulho das pessoas. O orgulho não nos deixa trabalhar o autoconhecimento. A pessoa orgulhosa, a pessoa prepotente, presunçosa, muito dificilmente ela vai buscar uma ajuda. Por quê? O prepotente é a vaidade do poder. Né? Como eu vou procurar ajuda de alguém, o orgulhoso ele não procura. Mas aí vem os conflitos de vida, engolem esse orgulho, e aí começam a vir os sintomas, ela não percebe, ela não dá o braço a torcer, e aí começam as doenças físicas, né? E as patologias, uma delas, a depressão. Nesse comportamento, quem se enquadra nesse comportamento que você mencionou, e da questão da vaidade, do orgulho, muito provavelmente é quem acaba indo para a medicação e ainda não tratando a causa, remediando sintoma, e não procurando a raiz do problema. Porque ela não vai, então ela vai se medicar, ela vai morrer tomando antidepressivo, né? Pode morrer de outras causas, ou ainda, eu tenho uns dados aqui sobre antidepressivos que não são muito otimistas, e é bom a gente falar disso para as pessoas entenderem, mais ainda reforçar a importância do tratamento psicoterápico, né? De lidar com essas questões das emoções, de encontrar, e eu diria, como espiritualista, reforma íntima. A gente cada vez mais tentar se enxergar. E ver que a gente tem de tudo um pouco. Somos todos um pouco de tudo. Com algumas coisas um pouco mais predominantes. E é nessas que a gente tem que atuar. Não é fácil. Não é fácil. Não é. Excelente, excelente, Gabi, você trazer isso o orgulho, não deixar com que eu me conheça de alguma forma e peça ajuda. Eu vou buscar remédio, porque o remédio, eu vou falar dele, tá? No tratamento, toda a importância que tem. Mas ele é importante, mas nós estamos remediando o problema, nós não estamos atacando a causa, né? Ele trabalha na patologia, no sintoma, na consequência. É perfeito que você colocou, essas pessoas vão buscar mais ajuda imediata e resultado imediato, que eu preciso melhorar meu humor, eu preciso ficar feliz. E aí vem o vício no remédio, essas coisas e as consequências, mas vamos lá. Sabe o que eu tenho aqui, dados sobre medicamentos, já que a gente está falando disso? A farmacoterapia da depressão, por si só, não é bem sucedida, se ela não vier em conjunto com a busca da raiz. Os índices de melhora no tratamento são medianos, de 60% a 65%. E a taxa de recaída é bastante elevada, 50% após um ano.
Então, vem, né, reforçar. E outro dado significativo é que os maiores prescritores de drogas antidepressivas no mundo são clínicos gerais, ginecologistas, dermatologistas. Depois, neurologistas e psiquiatras. Então, imagina, porque realmente para a pessoa procurar um psiquiatra, entra naquilo que você falou lá no início, de vencer os preconceitos. Os próprios preconceitos e as limitações de se enxergar, e de pedir ajuda, da humildade, né? Eu preciso de ajuda. Como é que eu vou sair disso? Tem gente especialista nisso, que pode ajudar tanto. Então, vamos lá em diagnóstico. Falando de diagnóstico, passando para a etapa. Como diferenciar, por exemplo, um quadro de tristeza, Neto, com a depressão? Né? Porque não são a mesma coisa. E às vezes as pessoas confundem e deixam de procurar tratamento, achando que é só uma tristeza, ou chegam ao fundo do poço, porque não identificam a depressão. Mas esse é o ponto, Gabi. Tem diferença, sim, né? Porque a gente fala de níveis, né, de tristeza. Não vamos esperar chegar na tristeza profunda, não vamos esperar chegar no fundo do poço. Né? Não vamos ter receio de logo procurar uma ajuda, e eu falo muito da importância do psiquiatra, assim, porque é importante o diagnóstico médico. Eu sou psicanalista, né? Tem os psicólogos me ouvindo também, que muitas vezes, puxa, mas não vai falar disso, importante disso. O diagnóstico é importante para o médico. Por quê? Ele faz uma coleta da história do paciente. Ele faz um exame de estado mental. Não existe, isso é importante falar, não existe nenhum exame laboratorial específico para diagnosticar depressão. Então, uma vez que você foi, por mais que o psiquiatra ele vai entrar com o remédio, pode entrar ou não, aí eu quero falar, a importância de novo, vai ser um paliativo, vai ser para naquele momento te dar uma tranquilidade, e as pessoas que já tomaram esse remédio sabem do que eu estou falando, mas o que acontece? Por que eu falo da importância do remédio? Porque uma coisa é o diagnóstico por aí. Aí eu quero entrar na importância do tratamento, já, uma vez que já diagnosticou a depressão, o tratamento, nós temos o remédio, e a importância dele ele vai trazer uma condição para aquele paciente de dar uma renovada, né? Ele sai daquele estado que ele estava do fundo do poço, para dar condições dele, por exemplo, procurar uma terapia. Porque o bom psiquiatra, ele fala para o paciente. Se ele mesmo já não identifica alguma forma de trabalhar um pouco aquelas questões emocionais, conversando com esse paciente, ele sempre fala, olha, você vai tomar um remédio, mas já busca um psicólogo, um psicanalista, algum tipo de terapia para você. Precisa desse acompanhamento junto. Por quê? Porque o psiquiatra sabe que o remédio ele vai trabalhar nos neurotransmissores, é isso que o remédio faz. Ele trabalha na serotonina, na dopamina e na noradrenalina, que são neurotransmissores que dão essa sensação de êxtase, de alegria nossa. Então é importante, o remédio ele faz isso, ele ataca isso, os neurotransmissores, de forma positiva. O que vai dar condição desse paciente procurar uma terapia e começar um processo terapêutico. Senão ele não vai nem ter força para começar uma terapia. E aí, então, a outra parte do tratamento e concomitante ao tratamento psiquiátrico é a terapia. E essa é a que eu quero discorrer mais aqui com vocês. Antes que você inicie, e você já vai na sequência começar a falar sobre isso, das perguntas que chegaram, e fiquei muito feliz com a participação, veio a questão do sentimento de culpa. Eu entendi nessa pergunta que a pessoa não está passando por um processo de depressão. Não é ela que está com problema, mas ela tem alguém, algum familiar, alguém próximo, e ela não sabe como lidar. Então ela pergunta como ela pode ajudar. E como ela pode lidar internamente com isso. Como lidar internamente com isso, porque quem está ao redor sofre também. O depressivo sente culpa, porque ele consegue racionalizar de vez em quando e ver que está tudo bem na vida dele ao redor. E mesmo assim não está tudo bem internamente. Por dentro a casa está bagunçada. Por mais que externamente a casa esteja em ordem. Mas aquele parente, o familiar que convive, também sente culpa. Então o depressivo sente culpa, uma culpa muito forte. Mas o parente também, porque ele se sente impotente. Ele não consegue transformar a mente do outro. Ninguém tem esse poder.
que, né, quem dera tivéssemos, mas nós não temos. Então, assim, é um sentimento muito marcante no doente, e quem rodeia o doente, é um sentimento que a gente pode considerar, às vezes tem sinais de suicídio, a gente não pode desconsiderar esses sinais. É importante falarmos sobre isso, né? Muito, Gabi. Gabi, o papel da família, né, do cônjuge, dos filhos, né, na pessoa, em quem está passando por uma tristeza profunda, é fundamental quem está ao redor e ficar ligado nisso. É importante quem está ouvindo a gente, muitas vezes está passando por isso com alguém em casa, ou está passando consigo mesmo, né, por isso se interessou pelo tema. É importante essa identificação. Agora, eu queria entrar já no processo terapêutico, que ele é tanto corretivo, vamos dizer, a gente estava falando do diagnóstico, falamos do tratamento, e aí você vai para uma terapia, que essa eu falo que é a corretiva, a pessoa já vai com a situação. Agora, melhor do que remediar e trabalhar, ter que trabalhar quando a gente já está no fundo do poço, eu falo da terapia como um tratamento preventivo, principalmente. Então, se tem gente ouvindo a gente que nunca fez terapia, por preconceito, por achar que isso... nunca precisei, eu não preciso de terapia. Gabi, eu falo para você, todo mundo precisa de terapia. Também acho, todo e qualquer ser humano. Terapia é um processo de autoconhecimento. Porque quando eu falo que precisa, não é porque está com uma patologia, está com uma neurose, está doente. Não, você pode não ter nada. Mas uma vez que a gente se conhece, a gente se relaciona com o mundo de uma forma diferente. Uma forma... É o que eu falei, né? A gente para de sofrer. E para de mais sofrer, empáticos, mais empáticos. A compaixão que a gente desenvolve, porque você se enxerga, à medida que você enxerga a sua sombra, e você tem que lidar com ela, você entende tudo e qualquer atitude que o outro tenha. Eu falei que a gente é um pouco de tudo, porque muitos anos de terapia, pelo menos, me trouxe um pouquinho disso. Que é olhar e falar, gente, eu não tenho um pouco disso? Tenho também. Um pouco do maluco, do assassino, do psicopata. Tem, a gente tem. Mas como é difícil assumir isso. Eu quero entrar nisso porque é importante. A gente está com meia hora para terminar a live e esse é o ponto-chave. É o ponto-chave para que as pessoas entendam o processo terapêutico. Eu vou falar da minha linha, que é a linha psicanalítica, onde nós trabalhamos no campo consciente, e aí nós falamos de trabalhar em beta. Trabalhar em beta é o que eu estou fazendo com você. É quando nós conversamos com uma pessoa assim, o atendimento, conversando. Tem gente que coloca de costas, tem gente que é o mais tradicional, tem gente que trabalha no olho a olho. A minha terapia é assim, o que eu estou fazendo aqui. E trabalhar em beta, nós vamos trabalhar principalmente, a maioria das vezes, quando chega alguém no consultório, é para trabalhar o que a gente chama dos conflitos de vida. São esses sofrimentos, né? Essa mágoa, culpa, frustração, um trauma da infância conhecido, que ainda nós estamos trabalhando no campo da razão. Então, nós temos esse trabalhar em beta, que é conversar, fazer perguntas, identificar as causas disso, o histórico, fazer uma anamnese do histórico familiar, história de vida, infância, super importante. E aí, nós utilizamos a técnica de Jung, que é a técnica de individuação, que é trabalhar tudo isso. Só que pode chegar um momento da terapia que só trabalhar em beta, e isso é o que a linha acredita, e muito fortemente, só trabalhar em beta, talvez a gente comece... Fala, puxa, está faltando alguma coisa. Esse conteúdo manifesto do meu paciente não está fazendo sentido com o que ele está sentindo. Ele sente uma angústia, ele sente aquela coisa no peito, e tudo que ele está me relatando me parece não ter nada. A vida dele é legal, ele é muito consciente, é um cara que a gente conseguiu trabalhar 6, 7 sessões, ele me trouxe a vida dele de uma forma muito aberta, transparente. E aí vem a técnica que eu gosto muito e aplico muito nos meus atendimentos. Eu vou falar que eu não aplico para todos os pacientes, porque não é para todos. Essa técnica você aplica quando você chega no muro e fala assim, puxa, para onde eu vou agora para poder ajudar essa pessoa? Que a gente está conversando aqui em beta, né, nas sessões de terapia, e aí ele continua angustiado. E aí eu vou acessar o inconsciente desse paciente, que é a técnica do acesso direto ao inconsciente. Alguns terapeutas, e eu respeito muito, não gostam de trabalhar com essa técnica, outros desconhecem a técnica, talvez por não saber a importância que tem, né? O porquê. Agora eu vou falar por que acessar o inconsciente.
Eu vou tentar mostrar na minha mão aqui, que não tem uma lousa, que seria mais fácil explicar, um pouco como funciona essa estrutura psíquica, tá? Aqui na minha mão esquerda, nós vamos falar que aqui é o campo consciente. É o campo nosso consciente, é o que a gente está vivendo aqui agora, com o nosso caráter e a nossa personalidade formada, tá? Campo consciente. É o campo da razão. É o campo que a gente consegue raciocinar, conversar aqui, fazer reflexões, entender. E é o campo mais importante para se trabalhar numa terapia. Bacana. Que é aqui que eu estou trabalhando com o meu paciente. Os conflitos de vida que ele vai apresentando, vai trazendo. No meio aqui nós temos um campo, isso está dentro da nossa mente, tá? Tem um campo chamado pré-consciente, que é uma faixa cinza. A faixa clara, onde eu sei tudo o que está acontecendo, é o da razão, campo consciente. A faixa cinza é o pré-consciente. E aqui nessa mão aqui, nessa outra mão, nós temos o campo inconsciente. Assim, que é o campo maior. Boa. Meu, 80% do nosso lixo mental não está aqui. E a gente está achando que está aqui. É que desconhece o que está aqui, que é esse monstro chamado inconsciente, que lá dentro mora um outro eu. Porque aqui no campo consciente mora o neto, né, com sua personalidade e seu caráter formados. E aqui mora um outro neto, que ele é cheio de desejos. Esse neto é onde tem os traumas dele, seja de infância desconhecidos, porque não está no meu campo consciente, está lá no inconsciente, eu não sei o que aconteceu lá atrás, com 3, 4, 5 anos de idade, pode ter várias formas de traumáticas na cidade. Agora, sabe o que eu encontro no campo inconsciente também? Nesse lixo aqui, eu encontro, e isso é importante, gente, e alguns vão falar assim, pô, esse cara tá doido, né, tá pirando. Nesse campo aqui nós encontramos o que nós chamamos de tendências arcaicas. Nós temos 4 tendências arcaicas, e elas são super importantes e elas influenciam muito na nossa vida hoje em dia, nessa nossa vida adulta aqui. A primeira tendência arcaica é a da poligamia. Todos nós temos uma tendência que vem lá do campo inconsciente, que eu falo campo dos desejos, né, que é a poligamia. Todos nós temos, com maior ou menor intensidade. E eu vou explicar por que e de onde vem isso. A segunda tendência arcaica que nós temos é a homossexualidade. A homo. Todos nós temos uma tendência a homo. E alguns estão falando assim, pô, não, os mais machões aí, não, eu não tenho tendência a homo. Nós temos a tendência, em maior ou menor escala, mas todos nós temos. E eu vou explicar por quê. A outra tendência arcaica é a agressividade. Né, o matar, né, a vontade, o ímpeto de matar, né, de bater em alguém, de xingar, nós temos essa agressividade lá, mas está no campo inconsciente. E a quarta, a tendência arcaica, é o incesto. O incesto, para quem não sabe, muitas vezes é o desejo que eu posso ter por um irmão, por uma irmã, né, por um pai, por uma mãe, um desejo mesmo, um desejo de me relacionar com ele. E esse é muito forte. Por que é importante a gente saber que isso existe, que existem essas tendências? Isso começa a explicar já um pouco, tudo que está no campo inconsciente, na verdade, começa a explicar essa angústia que eu não sei o que é que está acontecendo comigo. E o que acontece? O que a gente chama de conflito psíquico. Eu tenho o campo da razão consciente, um pré-consciente que eu vou desconsiderar. O pré-consciente, ele guarda memórias, as memórias que são tão ativas na nossa mente. Vamos falar do campo da razão e o campo da emoção, que é o campo inconsciente, com todo esse lixo, essas tendências. O que tem mais no campo inconsciente? Tem os traumas, tem as tendências arcaicas, tem os desejos, né, desejos bons, muitas vezes, desejo de coisas boas, que eu vivi lá no passado e eu quero viver agora, mas que estão lá e eu esqueci, mas ele está o tempo todo querendo vir para o meu campo consciente. Aliás, tudo que está no campo inconsciente fica o tempo todo querendo vir para o campo consciente. O que é esse querendo vir? É uma pulsão, né? É uma energia que quer vir para o campo consciente para quê? Para trazer algum equilíbrio para a gente de uma insatisfação ou de algo que é muito bom que hoje está no nosso campo consciente. Mas por que isso acontece? Lembra que eu falei que tinha um outro eu aqui no campo inconsciente? Esse outro eu, na verdade, somos nós. Esse outro eu é o verdadeiro. Essas tendências arcaicas, quando eu falo... Sem filtro. Eu preciso... Oi? Sem filtro, né? É o verdadeiro. Sem filtro. Exatamente.
Quando eu falo das tendências, e eu quero explicar, porque senão vai ter gente que vai falar, meu, vai terminar o tempo e vai falar, esse cara deixou eu pirado agora. Por que são chamadas arcaicas? Elas são instintivas, é puro instinto, é isso. Somos nós sem filtro. E da onde ela vem? Para quem não acredita em vidas passadas, vamos falar que vem de uma genética, tá? Essas 4 tendências. Mas é importante explorar essa questão de vidas passadas, porque quando você faz um acesso direto ao inconsciente, você pode levar o seu paciente a uma vida passada. Você pode levar o seu paciente... Perguntaram aí se era uma espécie de regressão. Fizeram essa pergunta? Sim, você pode levar o seu paciente ao útero, ao momento do nascimento dele. E por que é importante isso? Porque normalmente ele vai buscar a origem do problema. Quando você coloca ele na técnica, em relaxamento, tudo, para acessar o inconsciente, ele vai buscar aquilo, naturalmente. Por quê? Porque, no fundo, ele sabe o que ele precisa buscar para trazer à tona, para tratar. Então, assim, a poligamia, o incesto, a homossexualidade e a agressividade, quando a gente fala de vidas passadas, por exemplo, numa vida passada, a gente pode ter sido, por exemplo, você, Gabi, pode ter sido um homem. Você, sim, tendo sido um homem numa vida passada, você carrega um pouco da tendência desse homem aqui hoje. Se essa tendência é forte, é o que a gente pode explicar a tendência a ser um homossexual. Você tem vontade de ser homo. E isso para o homem é a mesma coisa. A tendência poligâmica, nós tivemos várias experiências e nos relacionamos com muitas outras pessoas no passado, numa vida passada. E tinha épocas onde era normal, e lugares que é normal você ter várias mulheres, né? O homem tem várias mulheres. Em alguns então vem com a lugares tendência. do mundo, ainda atualmente, é considerado normal. É permitido? Então eu falei da poligamia, falei da homossexualidade, do incesto. Olha que coisa interessante. Em vidas passadas, e isso se fala, né, que a gente identifica que em vidas passadas, você, Gabi, pode ter sido esposa do seu pai, você pode ter sido esposa do teu irmão, você pode ter sido, enquanto homem, marido da sua mãe. Então, daí vem um pouco da questão do incesto. E se ele tem uma tendência forte, vem forte, e com alguém da tua família, nessa mesma relação, porque tem uma história familiar por trás, de vidas passadas também, isso explica essa tendência ao incesto. E a agressividade, em vidas passadas, a gente pode ter sido um guerreiro, a gente pode ter guerreado, pode ter matado várias pessoas, então a gente vem com a tendência. Essas tendências estão lá, elas são nossas, elas são puras e instintivas. E aí que eu falo do conflito psíquico e a importância de trabalhar isso, porque o tempo todo essa energia quer sair do campo inconsciente, que somos nós, e vir para o campo consciente, que é o campo da razão, para esse neto. Eu quero exemplificar o que eu estou falando, e vai ser muito legal o que eu vou contar para vocês, de uma paciente de 35 anos de idade, que no tratamento não vinha nada. Né? E angústia, ela estava angustiada, até que, falando da vida dela numa das sessões, ela já tinha comentado comigo que ela não conversava com o pai dela. Ela tinha um problema com o pai, que deu um gatilho em algum momento da vida dela, com 18 anos de idade, e não conversava mais com o pai. Não conversava, não tinha relação, ela estava com 35 anos de idade, porque nós estamos falando aí de 20, quase 20 anos sem falar com o pai, não tinha relação. E, logicamente, isso deixa todo mundo mal, angustiado, né, horrível. E aí eu falei, mas não vem, né, por que brigou com o pai? E o relato que ela teve da briga, do gatilho, foi um relato que não justificava. Ela falava, eu tenho ódio do meu pai. Gabi, resumindo, né, fui acessar o inconsciente, falava, eu preciso descobrir alguma coisa, pode ter acontecido. E aí, quando você coloca em relaxamento e começa a acessar o inconsciente, você dá um caminho para ela. Puxa, vai para a sua infância. Vai para o quintal da tua casa agora. Normalmente a gente joga para o quintal. Por quê? Pode ser que ela queira entrar ou não na casa, né? Porque ali pode ter alguma coisa que traumatizou. Eu vou contar de forma muito resumida, porque tem detalhes, riqueza de detalhes que é legal, para que as pessoas entendam. E aí ela estava no quintal, ela se vê no quintal, ela relata isso, né? E ela está totalmente consciente, tá, gente? O acesso ao inconsciente, eu trabalho em alfa, não aprofunda para teta e delta, né? Que a pessoa fica até inconsciente. Não, a pessoa sabe exatamente o que está acontecendo e ela está relatando para mim, olha, eu estou no quintal de casa, eu falo assim, você quer entrar na sua casa? Ela falou, não quero, estou com medo.
Não, mas entra, que medo é esse, que medo é esse? E depois de muito insistir, ela, tá bom, vou entrar. Na hora que ela entra na casa, ela vai relatando. Eu falei, onde você tá? Estou na cozinha, não sei o que, agora eu tô chegando no corredor. E a hora que eu comecei a perceber que ela estava chegando no corredor, começou a vir uma ansiedade nela. Ansiedade, isso trabalhando em alfa. E aí, Gabi, ela começou a chorar. Quando ela entrou no corredor, ela começou a chorar, e falar, não, eu não quero ver isso, aquela angústia aumentando. Eu falei, o que está acontecendo? Me fala dessa cena. Aí ela relatou que o pai estava batendo na mãe no corredor. Meu pai está batendo na minha mãe, meu pai está batendo, eu não quero ver isso, minha mãe está gritando, e ela relatando, contando a história, eu precisava tirar isso dela. Eu peguei e falei, aproxima, olha para a situação, é isso, o pai está batendo. Aí ela começou a ficar quieta e começou a acalmar. E a respiração ia acalmar, parar de chorar. Eu falei, o que está acontecendo agora tudo? Resumindo, ela viu aquela cena do pai batendo com 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, porque ela falou que ela estava nos 6 anos de idade, ela viu o pai e a mãe transando no corredor de casa. O pai não estava batendo na mãe. A criança entende como se fosse uma violência. Ela não sabia. Ela viu a mãe gritando. Ela viu a mãe tendo prazer, que estava gritando, mas no entendimento da cabeça dela, naquele momento de vida, era o pai batendo na mãe. Então aquilo gravou como o pai batendo na mãe. Ela esqueceu, isso apagou da memória dela. Né? E ficou no campo. E por que apaga? Né? Qualquer trauma de infância... É como uma proteção. É uma proteção, Gabi, e vai para o campo inconsciente. E é aí que fica o conflito psíquico que eu falo. Porque quando vai para o campo inconsciente, para. Só que em algum momento da vida, isso vem. Pode vir numa sessão de terapia, num acesso inconsciente, mas pode vir num outro momento que ela começa a ter lembranças. É mais difícil vir na vida adulta do nada, tá? Mas você vê a importância. Quando nós trabalhamos isso, eu fiz ela olhar para aquela cena hoje como adulta. Eu falei, agora olha para essa cena. Ela continuou lá na cena. Ela se viu como adulta. Ela parou, pediu perdão para os pais. Pai, perdoa, me perdoa. Você faz esse exercício. E aí, depois, quando a gente termina a sessão, eu trago ela de volta. Falo, e aí, como é que foi a experiência? Resumindo, ela saiu do consultório e falou assim, Neto, obrigado, eu vou procurar meu pai agora. Eu entendi o ódio que eu tenho dele, e eu preciso procurar, e eu preciso voltar a falar com meu pai. Gabi, me arrepia de falar, porque é maravilhoso. Com certeza, maravilhoso. E tem N outras histórias. Dessa relação que podia se estender para a vida toda, esse pai falecer. Pra vida toda. E aquela mágoa, ela levar com ela e gerar uma doença física, que a gente sabe que acontece. Né? Está aqui nas emoções e na nossa mente, a gente acaba refletindo no físico, as doenças. Então, olha que maravilhoso. É maravilhoso. Mas assim, e aí vamos falar um pouco mais desse conflito psíquico, porque o fim pode ser a depressão, tá? O primeiro fim, pior. Mas ainda pode não parar na depressão. Mas até chegar na depressão tem outras patologias. Por conta disso, desse conflito psíquico, ou de não lidar com os conflitos do dia a dia, você pode passar por algumas outras neuroses. Né? Você pode desencadear um câncer, porque daí vai para o físico. Né? Mas começa por onde? Por aqui, pela nossa mente, por esse conflito psíquico. Né? Você pode ter uma psoríase, você pode ter a doença de pele, você pode ter um lúpus, um vitiligo, uma histeria. E aí você pode ter também outras patologias psíquicas, como a paranoia, como a esquizofrenia, a síndrome do pânico. E aí isso vai aumentando. Né? E por que para cada pessoa acontece diferente? Nós falamos que tem um caminho de facilitação, cada organismo funciona diferente. Tem pessoas que o caminho de facilitação é do psíquico e tem pessoas que é para o organismo. E do psíquico, você pode. E aí você, como explica um surto psicótico? Não todos esses conflitos que não foram trabalhados. É um acúmulo de energia, você percebe? E olha, a depressão, né, e outras patologias, mas por que a depressão a gente fica cansado? A gente fica sem energia, a gente fica estafado. Porque a nossa razão, o nosso campo de razão, o campo racional, no fundo, ele não quer
que essa energia que vem do campo inconsciente, ele não quer, que é uma defesa, como você falou, ele cria várias defesas porque ele não quer. E é o chamado investimento feito do campo do inconsciente para o campo consciente e um contra-investimento do campo consciente para o inconsciente, e aí tem um gasto de energia. Isso é um conflito na mente, a gente não percebe, mas aí isso explica todo o nosso cansaço, a nossa não tem vontade de fazer nada, e eu sou nada, baixa autoestima. Olha, Gabi, dá para falar muito mais, eu acho que nós temos 10 minutos para terminar essa live. Que pena. Mas, infelizmente, mas tem muita coisa para explorar. Muita coisa. E o predomínio dessas emoções, quando a gente deixa que elas tomem conta dos sentimentos, né? Eu tenho um livro para indicar que fala Escutando Sentimentos. E é bem isso, a gente precisa escutá-los e trazê-los para o campo da razão. Que é o que você fala do diálogo, né? Do consciente com o inconsciente, do inconsciente com o consciente. Esse diálogo, esse acesso que se faz para se trazer para o consciente, para a razão, e a gente aprender a gerenciar isso. E você diria que tudo na vida é treino? Que aquilo que a gente coloca em empenho, energia, esforço, de alguma maneira treina, entre aspas, a gente consegue dominar ou não, né? Dominar aquele assunto, dominar aquela situação. Gabi, totalmente. Quando você fala em treino, você está querendo dizer que você se identificar com um valor e introjetar aquele valor, né? E que vire um valor aquilo para você. E aí eu estou falando... quando a gente fala do prepotente, do presunçoso, do orgulhoso, nós temos que começar a mudar esse nosso padrão, nós temos que mudar o nosso nível de consciência para as coisas, né? De que tudo está certo, não tem nada errado. Eu queria entrar na questão da fé, que é importante, antes que termine. Tá. A gente vai ter que entrar naquele... A gente tinha que falar sobre sociedade atual e prevalência da depressão, um pouco mais sobre suicídio, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas já foi muito maravilhoso, e agora eu gostaria de linkar psicologia com alma, que você falasse de fé. Eu falo da fé, a importância da fé raciocinada, né? Que as pessoas falam que tem fé, né? O frequentar uma igreja, um templo, uma coisa, parece que isso é ter fé. Eu falo que quando você começa a raciocinar a fé, você pensar assim, ó, vou tentar explicar de uma forma bem, bem simples. Para quem acredita num Deus ou numa força maior, né, um universo, uma força maior, que existe uma força maior. Quando a gente acredita realmente nisso, a gente não pode reclamar de nada, né? Porque a partir do momento que a gente reclama de alguma coisa na vida, né, que a gente começa a sentir angústia, culpa, frustração e reclamar de tudo na vida, do momento que está acontecendo, a gente está desconfiando de uma existência maior. Quando a gente fala que Deus é bom ao infinito, se alguma coisa de ruim está acontecendo com a gente, que a gente acha que é ruim, não estamos desconfiando da existência de Deus. Basicamente isso é raciocinar a fé. Eu quero pegar, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Eu acho super legal falar sobre isso, é uma coisa que eu busquei. O final do Pai Nosso a gente fala assim, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se é a vontade dele que seja feita, e a vontade dele está sendo a gente passar por isso, não como punição, mas como uma oportunidade da gente crescer com aquele sofrimento, com aquela situação que a gente acha que é ruim, no fundo não é ruim. Então que seja feita a tua vontade e vamos respeitar a vontade dele. Então a gente pede isso na oração, mas a gente fica revoltadinho e bravinho que as coisas não estão dando certo, tudo errado para mim e não sei o quê. Aí continuando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente pede isso. E o que é o pão nosso? Me dê o que o Senhor quiser, Pai. Me dê o sofrimento, me dê esse pão, porque é esse pão que vai me alimentar para eu crescer, para eu evoluir. Só ele sabe que pão a gente precisa. Só ele. E aí, o final que fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Será que a gente está perdoando? A gente pede para ele perdoar as nossas ofensas? Que a gente perdoa. Ele não perdoa nada, porque a nossa Gabi. obrigação deveria ser, né? Nós somos egocêntricos, nós somos seres egocêntricos, a gente precisa evoluir muito. E aí eu não vou nem entrar no final, que é não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que eu acho que a gente talvez não seja digno de pedir isso, quando a gente não faz com amor, né, com o coração, com a fé raciocinada, acreditando nessa base, que tudo que vem dele, tudo que acontece para a nossa vida é o melhor para nós. É só confiar nisso. E aí a vida começa a mudar.
o trabalho da individuação no paciente, trabalhando em beta, assim, eu falei bastante do inconsciente, que é super importante, que as pessoas desconhecem a importância disso, mas trabalhar no campo consciente, que é 80% do que eu faço no meu atendimento, é trabalhar do jeito que a gente está aqui, é trabalhar isso, nos conflitos de vida, no consciente. Sim. É isso. Olha, Neto, eu tenho uma frase que eu falo em toda santa live. Acabo que a gente cai nisso e eu falo, tudo no universo está certo. Eu penso assim, está tudo certo. Nada está fora de ordem. Nada está fora do lugar. Eu acredito nesse poder maior que sabe o que é melhor, mesmo quando de momento pareça ruim. No momento nos pareça ruim. Mas quem somos nós para entender o que é bom? Né? É tão relativa essa questão. Então isso é fé. Veja o nível de confiança que o Pai Nosso nos convida. O nível de confiança, de fé. Ele é todo fé. Tem uma música evangélica que fala, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. É dele. É dele. Então, é isso, né? Basicamente. E, infelizmente, nós temos acabando. Eu queria mostrar um livro, porque eu acho que pode ajudar as pessoas. Porque foi maravilhoso para mim. Eu já li 2 vezes, e agora para a live, ele é todinho anotado e grifado. E cheio de reflexões, porque é assim que eu leio, com um lápis. Então, muito bom. Em uma das anotações foi fácil de achar, porque já estava assim, top. Estava escrito, top. O livro é o que eu vou ler para vocês um parágrafo. Escutando Sentimentos, pelo espírito Irmãs do Fou. É maravilhoso. Acreditem. E eu vou ler um parágrafo que fala sobre a depressão, embora o livro não seja sobre a depressão. Mas sobre sentimentos, né, gente? Então... depressão é uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. É a doença prisão, que anula a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. Vício sedimentado em milênios de orgulho e rebeldia, por não aceitar as frustrações do ato de viver. Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. É tudo que você falou. Não sei se dá para ver aí, mas essas coisas me arrepiam. Olha que maravilha! É tudo. Você resumiu. Você resumiu. Gabi, nós não vamos... O livro resumiu. O livro... Eu quero a sua reflexão final, por favor. Agradecer a todos que aqui estiveram com a gente. Que delícia essa troca. Que delícia de reflexão, Neto. Aprendi um monte hoje aqui. E quero aprender mais. Meu Deus. Gabi, eu queria só falar que nós não vamos ser atendidos de acordo com os nossos desejos. Nós vamos ser atendidos de acordo com a nossa necessidade. Nós somos seres ainda muito orgulhosos, muito prepotentes, rancorosos, eu me ofendo por tudo, eu não entendo as dificuldades da vida, gente, nós precisamos mudar esse padrão, elevar o nosso nível de consciência, nós precisamos nos reconstruir. É por isso a importância que eu falo da terapia, gente, vamos buscar terapia. Agradeço muito, agradeço todo mundo que esperou até agora, que ouviu, e muito obrigado, parabéns pelas suas lives, sou teu fã, obrigado. Eu que sou fã, e ainda ele é meu primo, para quem não sabe. Nós somos primos, sangue do sangue. Com muito orgulho. A nossa vovó deve estar muito feliz, nos vendo aqui juntos, vendo muita gente da nossa família aqui, nós todos unidos. Nossa família está junto. Exato, sempre, sempre, graças a Deus. Somos muito abençoados. E, gente, infelizmente acabou. E eu desejo para vocês uma noite excelente. Você falando aí, só completando essa reflexão, nós somos muito imaturos psiquicamente. Imaturos ainda, né? Estamos no jardim da infância da evolução. A verdade é essa. Engatinhando. Um beijo, amo você. Amo todos vocês. Boa noite. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço.